Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 27 de abril de 2021, são 22 horas e 10 minutos. Lição 9 da classe de jovens. Paulo censura a contenda entre os irmãos, começando respondendo a nossa hora da revisão. Resposta número 1. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos citados por Paulo. Resposta número 2. A igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Resposta número 3. O apóstolo trabalhava com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga. Resposta número 4. A igreja em Corinto teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Resposta número 5. As pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja. Texto do dia. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Síntese. Devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão de fé. É notório que de vez em quando aconteçam algumas situações dentro da igreja em que pessoas, talvez até por falta de entendimento e maturidade, ou até mesmo espiritualidade, acaba processando um irmão, muitas das vezes por coisas fúteis. É interessante também ver o seguinte: dependendo da situação, mesmo se for um caso grave no sentido que dê para contornar a situação, há realmente situações que é irremediável, terá mesmo que ir ao tribunal. Entretanto, na maioria das vezes são coisas desnecessárias, que pessoas acabam levando um irmão, levando outro irmão ao tribunal. Isso não deve ser assim, porque não é no nosso meio não deve ter esse tipo de contenda, esse tipo de dissensão. Nós somos salvos na pessoa de Cristo e, portanto, devemos fazer como Cristo fez, humildemente levar o ministério a sério, a nossa vida cristã a sério, e não se perdendo com coisas, com contendas desta vida, até porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Introdução. Na lição deste domingo veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolverem suas diferenças. O apóstolo Paulo os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Portanto, veja que aqui essa questão do processo em si, trazendo para os dias de hoje, também, da mesma forma que foi em Corinto, também causará escândalo na igreja. Isso faz com que a igreja se enfraqueça diante da sociedade, e assim as pessoas deixam até de aceitar a Cristo como Salvador, porque vê contenda entre irmãos. E o que a pessoa incrédula vai pensar? Se for para eu entrar para a igreja, ir para a igreja, para viver uma vida como esses irmãos estão vivendo, de contenda, eu prefiro ficar aqui no meu mundo mesmo. Então veja que isso causa até uma barreira para que a pessoa venha aceitar a Cristo. Portanto, nós, salvos na pessoa de Jesus, não devemos lutar um contra os outros. Somos do mesmo reino, o mesmo reino não pode estar dividido. Somos do mesmo reino, o reino dos céus. O poder de julgamento da igreja local, o universo jurídico romano. No universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos citados por Paulo. Algumas contendas eram simplesmente pretextos para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Veja que aqui a justiça, que na verdade seria uma injustiça, servia para perseguir alguns inimigos e ver também para ficar do lado daquele que é mais poderoso, aquele que tem mais poder, aquele que é mais rico.
parece que não é muito diferente nos dias atuais, que a justiça acaba prendendo, né, fazendo justiça para aquele que é rico e não faz justiça para aquele que é mais humilde. Veja que nós temos até uma alusão, em Brasília, que mostra lá uma mulher com a balança na mão, que simboliza ali a justiça, e ela é cega, né? Ela é vendada. Na verdade, muitas pessoas dizem que a justiça no Brasil é cega, outros dizem que ela é paga para não ver. Bom, não vou entrar nesse mérito, mas a ideia ali da estátua, ali em frente me parece que é Brasília mesmo, ela está vendada para dizer que ela vai fazer justiça independente de quem seja. Por isso ela está com os olhos vendados, ela não quer nem saber para quem é que ela vai fazer justiça, ela vai fazer justiça e ponto. O que na verdade vemos que não é o que acontece. Vemos casos escandalosos no Brasil de situações financeiras e tudo que é político, tudo que é dentro do sistema brasileiro de questões jurídicas, que é uma questão que a gente vê, tá na cara, que a justiça fica somente do lado daquele que é rico, daquele que é empresário. É claro que em alguns casos, algumas exceções, a justiça também se faz contra esses poderosos, esses políticos e afins, mas nós vemos que na maioria das vezes a justiça sempre favorece aquela pessoa que tem mais dinheiro. Então veja que aqui não é muito diferente dos tempos lá da igreja em Corinto. A organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local, contudo a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Veja que nós sabemos e reconhecemos a lei, no caso que é a lei do Brasil, né, como diz Romanos 13, nós somos sujeitos às autoridades. Entretanto, há uma questão que é preciso falar e falar francamente. Nem toda lei é moral, nem toda lei é bíblica. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essa lei que não é moral e ela não é bíblica, entra na igreja e a liderança da igreja permite que entre na igreja e acaba fazendo aliança com esta lei que não é bíblica e nem é moral. Então veja que eu digo assim porque tem lei que não é bíblica, mas é moral. Então nem toda lei é moral. Seria até mais correto dizer, né? Nem toda lei é moral. Então veja que muitas das vezes, nos dias atuais, a igreja também acaba abraçando essa lei. Aquela questão não é porque estamos debaixo da lei do homem, né? Nós precisamos respeitar como a Bíblia diz em Romanos 13, nós realmente temos que fazer o que a lei ordena. Alto lá, nem tudo que a lei ordena a igreja vai fazer. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, nem toda lei é bíblica, nem toda lei é moral. Então, se uma lei que está chegando, ela é contra os princípios bíblicos, a igreja não tem e não deve estar de acordo com esta lei. A igreja tem que lutar contra esta lei. Então, vemos que aqui é uma outra questão também que, da mesma forma que era em Corinto, é nos dias de hoje. A igreja acaba abraçando toda a lei, ou seja, é o mundo que influencia a igreja e não a igreja influencia o mundo. É a lei que influencia a igreja, não a igreja influencia a lei. Então veja que aqui há uma perda aqui de identidade, né? Uma perda de identidade. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade. Por isso o apóstolo os exorta a viverem uma vida de santidade e resolverem as questões internas na própria comunidade. Paulo defende que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazerem um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais romanos. Veja que aqui, na questão da igreja, qualquer pessoa dentro da igreja terá um julgamento correto, dependendo das circunstâncias. É claro que será, não dependendo das circunstâncias, independente de quem é que seja julgado, será julgado corretamente. Pronto, é isso. Então veja que, por quê? Porque a igreja ela tem competência para julgar essas causas. Mais uma vez vou dizer, a igreja, em alguns casos, ela não é suficiente para resolver determinada situação. Tem questões que é realmente jurídica e precisa ir aos tribunais.
Mas a grande questão da igreja, as grandes questões da igreja, a própria igreja tem competência para julgar e julgar corretamente, como a Bíblia diz. Então, qualquer pessoa, qualquer membro da igreja, pastor, membro, obreiro, irmã, irmão, jovem, independente, vai ter um julgamento mais justo do que ir aos tribunais. Mais uma vez, porque se for ao tribunal, vai ser julgado e o tribunal, a justiça ficará do lado daquele que tiver mais dinheiro, que na verdade não será, na maioria das vezes, o caso do cristão. E mesmo se for o caso do cristão, se o cristão tiver mais dinheiro do que o outro, ele também não pode ser favorecido, porque aí também é antibíblico. Se ele fez algo errado, ele precisa pagar, como diz Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Então nós vemos que, independente das circunstâncias, independente se o cristão é o pobre ou é o rico, ele precisa ser julgado corretamente. A estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto. E você pensando aí que às vezes a sua igreja está passando uma situação difícil, né? Eu que não queria estar lá nessa igreja de Corinto, só o sangue de Cristo. A igreja de Corinto era organizada nas casas de alguns membros. Ela teve sua origem na casa de Justo, que ficava ao lado da sinagoga. A igreja, na sua grande maioria, era formada pelos pobres que viviam no cais do porto de Corinto. As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhor poder aquisitivo da comunidade. Em suma, eu digo porque você acha que a sua igreja é complicada, porque a igreja de Corinto realmente era uma igreja muito complexa. Apesar de ter todos os dons, mas a igreja era assim. A igreja de Corinto tinha todos os dons, entretanto era uma igreja carnal. É um paradoxo, né? É uma questão completamente extrema, mas o resumo é isso daí. Ela é uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja, na verdade, carnal. A igreja em Corinto, então, veja que ela começou ela era formada pelas pessoas de Corinto, que começou numa casa. A maioria das igrejas hoje, principalmente a Assembleia de Deus, ela começa, por exemplo, a minha igreja, por exemplo, ela começou numa casa. E hoje ela tem aí os seus 40 e poucos anos de existência, mas ela também começou numa casa de uma irmã de 5 geração. Então veja que há essa questão até hoje, né? Muitas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, elas nascem de uma casa pequena, geralmente de uma pessoa humilde que acaba crescendo, né? Aqui vemos que a igreja aqui teve a origem na casa de Justo, que ficava ali do lado da sinagoga, e na sua maioria dos membros era formada de pessoas pobres, né? Entretanto, as famílias se reuniam na casa daquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. O poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. As pessoas mais indicadas para resolver os conflitos internos seriam os próprios líderes da igreja. Mas se mesmo assim as partes envolvidas não entrassem em acordo, certamente os conflitos judiciais seriam inevitáveis. Há questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais, mas outras podem ser tratadas pelos líderes. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Há questões que a igreja mesmo, ela tem capacidade para julgar e fazer o que tem que fazer, o correto. Mas há outras questões não. Outras questões, de fato, precisam ser legais, ir para tribunais, advogados e tudo mais, todo aquele processo de justiça. Então veja que aqui temos o outro lado da moeda, né? Por quê? Porque há questões que às vezes as partes envolvidas não estarão de acordo, não vão ficar de acordo, vai continuar a dissensão, então sim, terá que ir para um tribunal de justiça. O modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento. Veja aqui a questão pagã. Mais uma vez a questão, vamos dizer que da lei, influenciando as situações aqui do tribunal. Por quê? Porque quando iam julgar, tinha que ser de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates. Agora você vê a que ponto que chegou a situação ali de Corinto, de um suposto deus, né, que Júpiter, aqui como deus grego, né?
nós sabemos que isso não passa de mitologia, não existe outro Deus senão o nosso, um Deus vivo, santo, não existe outro, mas aqui existia essa questão de que os julgamentos os mais difíceis, né, os mais complexos, precisavam ser julgados de dias. Os outros não, os outros podiam ser julgados nos demais casos, os juízes ficavam na porta lá da cidade para fazer essas questões, né? Mas vemos aqui mais uma vez a questão do mundo também influenciando também aqui os tribunais. Aqui estava a questão da igreja, né? A igreja precisava ter essa influência. E é interessante nos dias de hoje, é bom até deixar isso claro, que aqui trazer para os dias de hoje. Muitas pessoas hoje pensam que o cristão deveria ter um representante político. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque há pessoas, não, mas que tal personagem bíblico foi, governador foi isso, aquilo ali era uma outra questão, foi uma pessoa que não se corrompeu, é uma outra história. Veja hoje que eu venho de uma igreja séria e pertenço a essa igreja séria e não sou cristão de ontem, já faz um tempinho, faz algum tempo. E eu sou do tempo que as pessoas acordavam às 5 horas da manhã para ir à igreja para orar. E nessa época que nós orávamos às 5 horas da manhã, e até as crianças tinham consagração aos sábados, nós não precisávamos ter nenhum representante legal na política. Por quê? Porque a igreja vivia uma vida de oração. Hoje parece que nós não queremos mais orar, não queremos mais nos dedicar a Deus, nos santificar a Deus, e vemos com a desculpa de que precisamos ter um representante legal. Vemos, por exemplo, hoje algumas pessoas cristãs que estão envolvidas na política que outrora eram cristãos sinceros e hoje se perderam na política. Então, por isso eu não concordo do cristão estar dentro da política. É claro que tenho alguns amigos na política, por exemplo, que são cristãos também. Entretanto, isso aqui é uma questão minha, é pessoal meu, e eu não abro mão desse ponto meu. Mas você vê que há realmente aquela questão de influenciar, né? Nós precisamos influenciar. E para nós influenciarmos a política, nós não precisamos estar dentro da política, envolvidos com a política. Para a gente influenciar um tribunal, a gente não precisa estar dentro do tribunal. O que nós precisamos, mais do que nunca, é pregar a palavra com sinceridade àquelas pessoas do tribunal, às pessoas da política, que assim, através da pregação da palavra, do ensinamento da palavra, eles venham se converter a Cristo, e assim, ou até mesmo com o nosso bom testemunho, a gente fazer com que as pessoas vejam antes de fazer uma lei, não, mas o povo evangélico é diferente, eles seguem essa métrica aqui, vamos seguir essa métrica mesmo, porque essa métrica está certa. Então é assim que a igreja influencia o mundo, né? Com oração, jejum, leitura da palavra, ensinamento da palavra, pregação da palavra. O cristão não precisa ter um político, né, um representante na política para representar a igreja. Não, o nosso representante é Cristo, é o Espírito Santo. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Os injustos não irão herdar o reino de Deus. O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependem de suas práticas injustas, mas persistem em buscar os seus próprios interesses. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando-os aos tribunais de forma liviana poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Quando a pessoa entra nessa questão jurídica, numa situação dessa de querer tirar vantagem de um irmão ou de uma irmã, ele pode até ganhar a causa na justiça, mas dependendo da situação, na justiça humana, né? Ele pode até ganhar a causa junto com seu advogado e tudo mais, mas ele corre um sério risco de perder a salvação, né? Perder a questão eterna, a vida eterna. Por quê? Porque está defraudando o irmão, está contra o irmão, está indo contra a palavra, porque a Bíblia diz, como eu falei no início, que nós não lutamos contra a carne nem o sangue. Então esse irmão está lutando contra a carne do irmão. Então veja que ele pode e corre um sério risco de perder a salvação a troco de nada. Então veja que nós precisamos ter maturidade para lidar com essa situação, nessas circunstâncias. Precisamos compreender que nós não devemos estar brigando um com os outros. Se nós temos diferença com um irmão ou com uma irmã, vamos lá conversar, vamos orar,
e vamos buscar ao Senhor para que assim o Senhor nos dê um direcionamento, nos dê uma direção para que nós venhamos acertar dentro da igreja mesmo, na casa do irmão, vamos na casa da irmã, a gente conversa e vamos acabar com esta contenda entre os irmãos, né? Como diz a Bíblia, Salmo 133:1, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e não em guerra, né? Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. A reprimenda paulina é forte, ele iguala quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões e roubadores, avarentos, os bêbados e os maldizentes. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. Então veja que se ele está dentro dessa condenação dos idólatras, devassos e outros, então ele está fora da vida eterna, ele está fora do reino de Deus. Ele está fora, porque a Bíblia diz que esses ficarão de fora. Então veja que há realmente uma questão muito séria que estava acontecendo ali em Corinto sobre essas questões, né? Sobre questões judiciais. Mais uma vez, vou lembrar que havia uma justiça, acabava sobrecarregando, vamos botar assim, né, os tribunais da época, com coisas completamente desnecessárias e vindas dos cristãos e que causava mau exemplo, causava algo ruim. Então veja que os irmãos fraudulentos, eles são condenáveis como juízes injustos, né? Então não vai para a vida eterna não. Disputas diante de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. As tomadas de decisões destes juízes poderiam ter um impacto negativo significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. Então veja que os juízes, como eles não têm nenhuma base de como funcionava a igreja, como é a questão bíblica, eles iam julgar de qualquer maneira. Por quê? Porque naquela época já existiam pessoas corruptas como existem até hoje, dentro da justiça. Tudo isso aqui tudo dentro do mesmo sistema, o sistema é parecido. O sistema grego da época é parecido com o sistema nosso. Então veja que acontece esse tipo de ocasião, dessa situação, de disputas entre irmãos com juízes pagãos. Eles não têm, os juízes, né, não têm nenhuma parte com o evangelho, não têm nenhuma parte com a palavra. Os cristãos que têm parte com a palavra que deveriam não levar essas questões aos tribunais para esses juízes julgarem, né, esses juízes pagãos julgarem. Então veja que aqui há uma diferença e é uma questão que nós precisamos compreender sobre a questão da lei. Isso aqui me parece que serve para o mundo inteiro. A lei, a justiça é como a teia de aranha. Ela segura os pequenos insetos e deixa os grandes escaparem. Então veja que isto é exatamente o que acontece no Brasil, por exemplo. As pequenas pessoas, as pessoas mais humildes, que às vezes cometem um delito até pequeno, dependendo da situação, na maioria das vezes é pequeno, acaba sendo julgado de uma forma que fica anos preso e pessoas que roubam milhões está solto. Veja que há aqui a balança não pesou igual. Veja que há situações, não estou dizendo que a pessoa pode cometer um pequeno delito, que se é liberado ele pode fazer, não é isso, não é nada disso. Estou falando que nós vemos aqui no Brasil uma injustiça declarada àquela pessoa humilde, que às vezes por alguma razão da vida, por uma falta de oportunidade ou desespero, né, como já dizia Vitor Hugo, a esperança seria o maior dos sentimentos humanos se não houvesse o desespero. Então, por causa, talvez num momento de desespero, cometeu um pequeno delito. Roubou uma coisa pequena. De repente, para dar alimento ao seu filho, está desempregado, está numa situação difícil. Aí ele é pego, vai ao tribunal, é julgado e pega 5, 10 anos de cadeia porque, sei lá, roubou 1 quilo de arroz, vamos botar assim. E pessoas aí que roubam milhões e milhões andam solto e têm direito a cumprir a pena dentro de casa, como se isso fosse pena. Então veja que há uma questão injusta na injustiça. Então é claro que mais uma vez vou dizer, nós não devemos cometer
nenhum tipo de delito, nenhum crime, né, diante da justiça brasileira e nem diante da justiça de Deus. Entretanto, há aqui um disparate de situação, né? As pessoas aqui são julgadas por questões, na verdade não é julgada por questões, né? Elas são julgadas pelo que elas têm. Se elas têm muito dinheiro, elas têm liberdade. Se não têm muito dinheiro, elas estarão presas. O resumo é isso daí. Eu sei que tem exceções, mas o resumo na maioria das vezes é isso. Conclusão. Diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto levados aos tribunais romanos, o apóstolo propõe um modelo de conciliação para a igreja local. Paulo adverte que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e condenados à perdição eterna. Então, essas questões dentro da igreja, de contendas, dissensões, precisa ser tratada dentro da igreja, até mesmo para não servir de escândalo, né? Até mesmo para não servir de escândalo do evangelho, escândalo na igreja. Isso não é saudável. Entretanto, é verdade que em algumas questões acontecerá algumas vezes, em algumas ocasiões, acontecerá algumas dissensões, algumas questões, algumas intrigas dentro da igreja. É natural que aconteça, de vez em quando vai acontecer, isso aí é inevitável. Entretanto, precisa ser tratado dentro da igreja. Nós não devemos estar processando uns aos outros, porque isso não é de Deus. Volto a lembrar, há algumas situações, alguns casos específicos que a igreja não conseguirá julgar corretamente, né, pela lei, até porque existem outras questões. A igreja ela tem aquela questão da lei bíblica, mas nós também temos uma lei vigente no país. Então, dependendo da circunstância, ela não vai conseguir chegar num acordo, né? As partes envolvidas não chegarão a um acordo, aí sim terá que ir ao tribunal e aí sim a justiça se fará. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!